Fala galera, estamos aí com mais um vídeo, hoje sobre o tema Quem são os escolhidos de Deus? Algumas pessoas hoje eles pensam que os escolhidos de Deus são só o povo de Israel, que eles são o povo eleito, que eles são a nação santa. Realmente, Israel ele tem uma importância muito grande no contexto histórico e bíblico, e também no contexto da igreja cristã, da igreja não só brasileira, mas da igreja do Senhor, né? Da igreja mundial do Senhor. Mas será que só eles são os escolhidos de Deus? Será que eles têm uma importância maior para Deus? Vamos ver. Olha para você ver o que fala em Mateus 16:18. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Eu não vou aqui falar hoje sobre a questão do Pedro, da importância, se Pedro foi o primeiro papa ou não. Nós já gravamos um vídeo sobre isso. Se você não assistiu, clica aí em cima e assista. Mas hoje a gente vai falar sobre a questão da eleição, se é que quem são os eleitos, se essa eleição seria somente para o povo de Israel. E aqui logo a gente vê que Jesus fala com Pedro que ele vai edificar a igreja. Mas a igreja, essa palavra igreja significa, no grego, essa palavra é eclesia, que significa chamados para fora, eleitos. Então, quando Jesus está levando ali a sua igreja num nível mais alto, ele está falando que os eleitos, que os chamados, né, que aqueles que têm importância é toda a sua igreja, não somente o povo de Israel. Olha para você ver também o que fala lá em Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus escolheu quem? Aqueles que irão crer na sua palavra, aqueles que irão crer no seu evangelho. Quando Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para uma igreja, na maioria, de gentios. Éfeso ficava ali na Ásia Menor. Não era em Israel, não era entre os povos judeus. Ele estava escrevendo ali para a maioria de gentios. Até mesmo porque que Paulo ele é um pregador, em sua maioria, um pregador dos gentios. Ele pregou em sua maioria ali para os gentios. A gente até costuma muito separar que Pedro ele pregou para os judeus e Paulo para os gentios. Então isso aí já nos deixa que os chamados, os escolhidos, os eleitos, eu não gosto de usar essa palavra eleitos muito, porque leva muito à questão da predestinação. Mas aqui no caso dos chamados, dos escolhidos, de questão de importância, será que só o povo de Israel tem importância? Não. Olha também para você ver o que fala lá em Romanos 11, né, versos 1, 2 e 5. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Olha para você ver, Paulo é bem claro. Deus rejeitou o povo de Israel? Não, de maneira nenhuma. Porém, assim hoje, há também um remanescente que foi escolhido pela graça. Olha também um outro texto que fala que Deus uniu o povo judeu com o gentio através da cruz. Esse texto está lá em Efésios 2, verso 11 ao 16. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então aí a gente vê bem claro, nesse texto de Efésios, que quando Jesus morreu por nós na cruz, ele uniu tanto o gentio quanto o judeu. E o que diferencia
esse povo? Para aqueles que são escolhidos, para aqueles que são chamados. Se você crê em Deus ou se você não crê em Deus. Se você aceita o Filho do Homem, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador, ou se você não aceita. Olha o que é que fala lá em 1 João, do verso 12 ao 13. Contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o poder, Deus e o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, o que é importante não é se você é judeu, não é se você é gentio. O que é importante é, você nasceu de novo? A sua descendência é apenas natural? Você é judeu apenas natural? Você é o povo de Deus apenas de descendência? Ou você é o povo de Deus porque você nasceu de novo? Então aqui os escolhidos não são só o povo judeu. O povo judeu, eles têm uma importância na história? Tem. Mas os escolhidos, aqueles que são chamados por Deus, é todo aquele que faz parte da sua igreja. É todo aquele que teve um novo nascimento. É todo aquele que conheceu Jesus, que experimentou o novo nascimento, que experimentou mais de Deus. Esses sim são os escolhidos de Deus. Esses sim são os chamados, são aqueles que foram chamados, que foram eleitos, não na questão da predestinação, mas para viver em novidade de vida. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode chamar a gente no privado, fazer perguntas, né? Se tiver algum questionamento, pode fazer para a gente também. Não se esqueça, siga nossas redes sociais, se inscreva nesse canal e deixe um like aí se você gostou. Que Deus abençoe.